Boa noite, a paz do Senhor, mais um Jesus expresso para mim, para você, para todos aqueles que estão participando desta palavra, participando deste maná que desce do céu, a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, que nos edifica, fortalece, prepara, forja e molda para servirmos a Deus, para andarmos verdadeiramente com a presença de Deus. Vamos ler um trecho hoje da Bíblia, um dos trechos mais bonitos do Antigo Testamento, foi aonde Jesus foi crucificado. Como ele passou aquela via cruz, como ele sofreu, como ele passou por situação muito difícil, mas ele sabia de tudo e não desistiu de ir para a cruz. Por nós, por mim, por você, por todos aqueles que precisam de salvação, de libertação, de cura, tudo para a glória de Deus. Diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Deus vivo em nossas vidas. Amém? Então o texto que nós vamos ler hoje está em Isaías 53. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Você que é bom de Bíblia, que já achou aí, o livro do profeta Isaías, é uma passagem que muitos conhecem e que nos mostra o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, para abrir os nossos olhos, para nos libertar, nos salvar e nos dar uma vida nova, para andarmos em novidade de vida. Amém? Então, vamos ler Isaías 53, 1. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Até aqui. Bom, o que nós estamos lendo é um trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 53, aonde nós vimos em que o sacrifício que foi feito por Jesus fez em nossas vidas. O sacrifício que nós nem esperávamos, nem merecíamos, mas ele fez por nós. Então, essa foi a maior expressão de amor. A cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz. Está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Se vocês quiserem ler melhor, para sentir aquilo
que Jesus fez, perceber mais profundamente, meditando, degustando, ruminando a palavra, para ver o que Jesus sofreu por nós, como ele padeceu pelos nossos pecados. A cruz de Cristo é a maior expressão de amor por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? A cruz que ele foi crucificado, e antes de ser crucificado, ele carregou aquela pesada cruz por um longo caminho para mostrar que só ele poderia fazer aquele sacrifício. A cruz de Cristo não foi um acidente, diga glória a Deus, mas um apontamento que Deus tinha com os homens, com a humanidade. Tinha um encontro, tinha marcado isso para quê? Para nos resgatar, para nos libertar, para nos curar de todas as nossas enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Cristo veio para morrer. Ele veio para morrer. Ele foi enviado como o sacrifício santo, o sacrifício perfeito, o sacrifício que nos trouxe a paz, que nos trouxe vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. Ele foi o nosso fiador. Você que já precisou um dia de um fiador, você que um dia falou, como é que eu vou arrumar um fiador para ser uma pessoa que vai pagar no meu lugar, se eu não pagar, honrar esse compromisso que eu estou assumindo aqui. Muitos aluguéis de casas ou imóveis de comércio pedem um fiador. E esse fiador é aquele que vai honrar o compromisso se aquela pessoa que está fazendo aquele compromisso não pagar. Assim éramos nós. Nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. Nós não tínhamos condições de pagar as nossas dívidas. Aquilo que nós devíamos, estávamos na mão de quem cobrava pelos nossos pecados, o acusador, o inimigo, aquele que vive dia e noite diante de Deus nos acusando, está lá em Apocalipse 12. Aquele que dia e noite vivia nos acusando pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Jesus foi o fiador. Quando Deus preparou a vinda de Jesus à terra, ele disse, eu vou dar um jeito de pagar a dívida, os pecados da humanidade. Vou enviar o meu próprio filho, o meu único filho, para pagar, para ser o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno, aonde os pecados daqueles que são a minha imagem e semelhança, conforme lá nós fizemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Gênesis 1:26, passamos o homem conforme a imagem e semelhança. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas Deus viu que o homem não tinha condições, depois do primeiro pecado, o pecado adâmico, o homem não tinha condições mais de pagar os pecados, porque vivia transgredindo, de iniquidade em iniquidade, e o diabo sempre cobrando, sempre massacrando, oprimindo, escravizando, acorrentando, aprisionando aqueles a quem ele tinha dívida, com quem tinha dívida com ele, com quem ele cobrava. E ele cobra caro, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. E assim Jesus veio. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, meu Deus, obrigado, nosso Deus, obrigado, nosso Pai, por ter enviado o seu Filho amado, o seu único Filho, para pagar as nossas dívidas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Pense bem, medite nesta palavra, que é muito importante para mim, para você, para nós, para todos aqueles que estavam sofrendo, para todos aqueles que olharam para a cruz e hoje ela está vazia. Olharam para a cruz e viu aquele homem lá, que ninguém dava nada por ele, mas ele se entregou por nós. Ele se fez maldito por nós. Ele se entregou por si mesmo. Ninguém o oprimiu. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. Sempre esteve diante dos olhos de Cristo. E ele jamais recuou à cruz. Até quando Pedro falou, quando Jesus disse para ele, eu tenho que ir para Jerusalém, que lá eu sofrerei na mão dos sacerdotes. E Pedro falou, não vai não, Jesus, não vai não, Jesus. Jesus olhou para ele, para trás, Satanás. Ele não recuou da cruz. Ele sabia o compromisso que ele tinha com o Pai, tinha com a humanidade, aquilo que ele deveria fazer por amor a você, a mim e a nós, para nos libertar do poder das trevas, do poder de Satanás, do jugo de Satanás, do jugo dos nossos pecados, dos açoites dos nossos pecados, das transgressões que vivíamos. Ele sabia que nós precisávamos. E ele continua sabendo que o que nós precisamos, das nossas aflições, das nossas tribulações. Por isso que quando clamamos pelo nome de Jesus, o socorro vem. A palavra nos mostra isso. Elevo os meus olhos para os montes, Salmo 121, de onde me virá o meu socorro? Porque o meu socorro vem do Senhor. Ele continua socorrendo, porque ele sabe que o homem ainda é pecador, ainda está lutando contra o pecado, ainda está lutando contra o poder da carne, contra a força da carne, para se livrar das correntes do jugo do inimigo que vem para destruir famílias, destruir casamentos, destruir a felicidade, destruir a saúde de muitos. E Jesus continua lá intercedendo ao Pai. Diga glória a Deus. O amor de Deus por você, por mim, por nós é eterno. A causa deste amor, diga glória a Deus, está nele mesmo. Ele não desistiu de você. Jesus não desistiu de você, meu irmão. Se você já desistiu de você mesmo, de lutar, de enfrentar as diversidades, as lutas, as guerras que você está vivendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, Jesus não desistiu, não. Ele está com você aí do lado, só que você não está vendo. Não está percebendo que ele está contigo. Em Mateus 28, 20 diz, eis que estou contigo todos os dias. Estou presente. Eis que estou contigo. Ele nunca desistiu de você. Nunca desistiu de mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim, por ter acreditado que um dia eu seria liberto de todo jugo, de toda opressão, de todo vício, de toda cegueira, de toda maldição, de toda obra das trevas que eu vivia. Muito obrigado. Reconheça o sacrifício que Jesus fez por você. Honre esse sacrifício que Jesus fez por você. Eu quero todos os dias glorificar a Deus. Todos os dias eu glorifico a Deus pela libertação. Assim como eu falei aqui, nós não acreditávamos mais em nós.
Nós já tínhamos desistido de nós. Mas Ele, com o seu amor ágape, com o seu amor eterno, com o seu amor constrangedor, nos atraiu, nos resgatou, nos resgatou com o seu infinito amor, nos abraçou, nos pegou pelas mãos e falou: vamos, vem pelo novo e vivo caminho, vem andar comigo, vem caminhar neste caminho que eu te proponho agora, neste caminho santo em que você vai vencer as barreiras, vai vencer os seus inimigos, vai vencer o seu eu, que muitas das vezes te desvia, te bota para baixo, te oprime, que faz pensar que você não vai conseguir vencer, que você não vai tomar posse da sua vitória. Mas Jesus continua dizendo: eu não desisti de você. Eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Jesus não desistiu de você. Ele continua te amando. Nós é que não damos o valor devido ao Senhor, à sua palavra, ao seu amor, para reconhecer que Ele não desistiu de nós. Ele nos quer vencendo, rompendo, conquistando, derrotando os nossos inimigos. Diga glória a Deus, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Ele deixou a glória todinha. Esvaziou-se, tornou-se homem servo, sendo perseguido, preso e açoitado, cuspido, pregado na cruz, ele se fez homem, sendo o Senhor, ele se fez servo, sendo santo, se fez pecador, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, ele deu a sua própria vida. Glória a Deus, glória a Deus, ele deu a sua própria vida por você. Ele foi pregado lá na cruz por você, por mim, por nós. E agora? Você reconhece isso, dá valor, honra isso que Jesus fez por você? Ou você não está nem aí? Está nem aí, eu não quero nem saber. Ele fez porque ele quis, não é assim não, meu irmão. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Essa foi a palavra de Jesus. E Ele quer caminhar contigo todos os dias. Ele quer caminhar. Quem levou Jesus para a cruz? Quem levou Jesus para a cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores ou circunstâncias. Não foi não. Não foi por acaso ou circunstâncias ou fatores. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio sentenciou, porque Pilatos entregou, porque os judeus os acusaram. Não. Porque o Judas traiu. Não. Porque Pedro negou. Não. Porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levou Jesus para a cruz então? Quem? Nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. Preste bem atenção nisso. Eu, você, nós, pelos nossos pecados, levamos Jesus para a cruz. O crucificamos. Mesmo assim, ele falou: eu vou até o fim, até a morte e morte de cruz. Eu vou até o fim, até a morte de cruz, pelos pecadores, para que seja pago com todo o meu sangue os pecados que Satanás está aprisionando o mundo à imagem e semelhança de Deus. Diga glória a Deus. Foi por causa da transgressão do seu povo. Eu, você, somos povo de Deus agora. Levou sobre si os pecados de muitos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si.
Você sabia que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados? Que o sangue de Jesus pode curar? Tem poder ainda, continua com poder, não perdeu a validade. Não perdeu a validade. Ele continua ainda com poder e autoridade. Diga glória a Deus. Na cruz foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era nosso substituto. Ele nos substituiu, porque o Pai o levou para a cruz. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Jesus não foi à cruz porque a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos lavou as mãos e falou: não é comigo não, entrega lá para outro julgar, porque eu não posso julgar esse homem não. E a multidão que se crucifica, crucifica. Aqueles mesmos que aplaudiam e iam atrás dele por causa de milagres, por causa de sinais, de prodígios, maravilhas, dando mais valor a um ladrão chamado Barrabás. Estavam ali 2 homens para ser soltos. Era um dia que o perdão era dado a um homem. Trouxeram Barrabás e Jesus. E foi perguntado ao povo: a quem vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu mande para a cruz? E o povo gritava para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Muitos ainda estão escolhendo Barrabás nesse atual século. Significa o mundo. Muitos ainda estão amando mais ao mundo do que o reino, que significa Jesus, que é o Rei dos Reis. Muitos ainda estão pecando, transgredindo, violentando a palavra de Deus. Mas Jesus continua insistindo que ele não vai desistir de você. Que ele não quer perder você para o diabo, para Satanás, para o inferno. Ele quer te ver salvo, liberto, curado, transformado, ressuscitado para a glória de Deus. Foi por isso que ele veio. Ele quer fazer você ver, enxergar que o sacrifício que ele fez na cruz foi para te salvar, foi para te libertar, foi para fazer você uma nova criatura, para que você ande em novidade de vida, para que você tenha poder e autoridade sobre o pecado, sobre as trevas, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre tudo aquilo que te arrasta para a lama, para a vergonha, para a derrota, para a maldição. Jesus continua ainda resgatando muitas vidas. Jesus não foi para a cruz em vão. Ele não foi para a cruz em vão. Diga glória a Deus. Ele não foi para a cruz em vão. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Voluntariamente ele foi para a cruz para você ser salvo, para você ser liberto das drogas, do álcool, da prostituição, do adultério. Ele foi para a cruz para que você consiga entender o que é o caminho santo, o que é o caminho da luz, o que é o caminho da vitória, para tirar todo o engano da sua mente, porque muitos pensam que estão numa vida boa, de luxúria, de prostituição, das drogas, em vários delitos espirituais, fazendo a vontade de Satanás e pensam que estão bem. Imaginam que estão numa boa, pobre, nu, iludido, precisa comprar colírio para abrir os olhos, comprar colírio para enxergar melhor,
Porque Satanás cega muita gente, ilude muita gente com coisas boas, aparentemente coisas boas, coisas que enchem os olhos de muitos, que não sabem que estão caindo em armadilhas, em ciladas, porque ele gosta de colocar armadilhas, ciladas, para pegar aqueles a quem ele quer matar, roubar, destruir. Por isso, Jesus veio para que as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos enxergar verdadeiramente aquilo que Jesus está nos propondo, aquilo que Jesus está nos oferecendo, vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vida e vida em abundância. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Todos. Por mim e por você. Ele suportou tudo. Ele não ficou assim, recuando e nem tentou desistir. Ele cumpriu aquilo que o Pai determinou para que ele fizesse. Que tipo de sofrimento você tem enfrentado? Será que se compara com o que Jesus suportou? Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual. Muitos estão sofrendo hoje ferimentos, sofrimentos moral e espiritual. Vergonha, desilusão, opressão, acusação, condenação. Muitos estão sofrendo hoje esse tipo de coisa. E muitas das vezes dentro da sua própria família, com os seus familiares, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, com os seus amigos, sofrendo sofrimentos espirituais e moral. Fica misericórdia. Jesus quer te libertar disso. Jesus quer te libertar de todo sofrimento. Foi por isso que ele sofreu por você, no seu lugar, no meu lugar. Ele sofreu para que você não sofra. Diga glória a Deus. Ao vê-lo, os homens escondiam o rosto. Lá no versículo 3, Isaías 53. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. Muitos ali estavam olhando Jesus passar por aquele sofrimento e ainda cuspiam, e ainda gritavam, ele merece, blasfemo. Falaram muitas coisas de Jesus. Ele teve experiências íntimas de longo sofrimento. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Misericórdia, Senhor. Rejeição. O mais rejeitado entre os homens. Você está sofrendo rejeição? Alguém está te rejeitando? Sua casa, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Está te rejeitando? Jesus já levou tudo isso sobre si. Ele já levou sobre ele toda a rejeição. Você não é mais rejeitado, você tem um que te ama muito e que se colocou no seu lugar. Ele intercedeu por você e continua intercedendo por você. Aquilo que você está passando hoje. Basta que você creia na palavra. Basta que você viva a palavra. E você pratique a palavra. Tenha fé na palavra. Que essa palavra é viva. Ela continua com o mesmo poder e autoridade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época,
que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Diziam que ele vivia com os glutões, vivia com as pessoas que eram pecadores. Diziam que ele era fanático, até que chamaram de fanático. Diziam que ele expulsava demônio por Beelzebul. Olha, quanta coisa ele sofreu, quanta acusação, condenação. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu uma vez, empolgado com seus milagres, e agora com uma súcia grita diante de Pilatos: crucificam, crucificam, crucificam. Que o seu sangue caia sobre nós. E aí é que veio uma maldição sobre os judeus. A maldição que nós vimos na guerra, os nazistas fizeram, e continua a perseguição contra os judeus, começou lá, quando os próprios judeus, o povo em que ele veio e foi rejeitado pelos seus, quando escolheram para que ele fosse para a cruz, gritaram: crucificam, 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 e ainda disseram que o seu sangue caia sobre nós. Ou seja, eles mesmos se amaldiçoaram. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio rejeitou, forjando mentiras, diga misericórdia, forjando falsas acusações, acusaram de blasfemos, cuspiram no seu rosto. Muitos estão cuspindo no rosto de Jesus quando viram as costas, quando não são fiéis, quando não cumprem a palavra, quando já receberam a palavra, ou estão caminhando e de repente viram as costas para Jesus, começam a caminhar em caminhos tortuosos, caminhos de trevas, estão cuspindo naquilo que Jesus fez, de uma forma bem clara, rejeitando o sacrifício da cruz. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento se sentiu o desamparo do Pai de Deus. Misericórdia. Gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Foram as palavras de Jesus. Traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Até o Pai nessa hora desamparou, porque ele estava com o peso dos pecados, das iniquidades da humanidade. Diga misericórdia. Ah, Senhor, o Sinédrio humilhou cuspindo nele. Os religiosos